Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E se eu disser que na área 54 tem água que pastor não quer beber e arrecadação seletiva de alimentos, você acredita? Pois é disso que vamos falar nesse momento. Ali na área 54, nós temos aqui um áudio que foi nos enviado e nós vamos colocar o áudio que nos enviaram e mostrar para os irmãos a situação, a discrepância que existe entre o tratamento com o pastor e tratamento com os membros. Existe, irmãos amados e ouvintes, uma certa discriminação, um tratamento diferenciado. Quero dizer nesse momento que sejamos presbíteros ou pastores, nós só temos uma missão: servir. Eu não fui separado para ser presbítero, para ser servido. Eu fui separado para servir. A palavra de Deus diz que Deus deu pastores, presbíteros, evangelistas para a igreja. Não deu igreja a pastor. Deu pastor e presbítero à igreja. Para quê? Para servir, para o aperfeiçoamento, para que nós sirvamos a igreja. Então, o meu lugar, a minha condição é servir aos meus irmãos e não ser servido por ele. Que os pastores possam entender isso, o que diz a palavra de Deus. Meus amados, a explicação dos líderes daquela localidade ali é que está havendo muita despesa com água mineral. Aí eu pergunto, para que servem as ofertas? Para que servem os dízimos? Dessa forma a gente começa a perguntar, será que os irmãos realmente estão deixando de dar dízimos? Se estiverem, é porque estão sendo esclarecidos. Estão entendendo que dízimo sem prestação de conta é coisa que você não sabe para que está servindo. E eu aconselho você aqui, se você não tem acesso ao tesouro da igreja, se escondem de vocês as informações financeiras, se compram carros bons, carros de luxo, casas em praia, fazendas, feche suas mãos, irmãos. Não deem dízimos, fechem suas mãos. Não vale a pena. É melhor você pegar o seu dízimo, transformar ele em cestas básicas e Deus vai se alegrar com isso. Tenha certeza que Deus vai ficar muito alegre sabendo que o seu dízimo suado foi direcionado para um carente. E os irmãos sabem que a palavra de Deus diz, naquela parábola ali, quando ele diz assim, quando te vimos com fome e demos de comer. Aí Jesus diz, quando deste a um desses pequeninos, a mim me deste. Então esse negócio de dizer, irmãos, os dízimos têm que ser, como disse o pastor Simas Dias, os dízimos têm que ser canalizados para a casa do Senhor, para o jardim. Casa do Senhor de quem? Não dá teus dízimos. Eu vou trazer aqui que, além desse problema da água, que segundo os homens lá, os coordenadores, os dirigentes, está trazendo um gasto muito grande com água. Então, desse jeito, as pessoas vão ser privados até de água na igreja. Isso é brincadeira, meus irmãos. Isso aí é piada, né, para o povo de Deus, não é? Simplesmente, se tem muito gasto, o pastor vai lá, tira do bolso dele. Qual o problema? Qual o problema do pastor arcar com a água da igreja? Não é da igreja que ele vive? O salário dele não é da igreja? Qual o problema? Ele arcar com a água mineral para a igreja? Não vejo problema nenhum. Eu vejo nisso uma atitude de servo que está ali para servir a igreja. Então, os pastores precisam fazer isso. Agora, deixar o povo sem água mineral. E o que acontece então? O que acontece é o seguinte, a água que está chegando naquela localidade, na área 54, é uma área de procedência duvidosa. Ninguém sabe de onde está vindo, porque ela chega sem lacre e amarrado com a bolsa plástica. E então,
Eles, e quando chega um pastor lá, ou um obreiro de fora, não querem tomar água. Por quê? Porque sabem que a procedência é duvidosa. Mas os irmãos são obrigados a tomarem dessa água. Então, faço o apelo aqui ao coordenador. Por favor, eu não vou colocar seu nome aqui. Eu tenho aqui o seu nome, o nome do coordenador, do presbítero. Não vou colocar. Porque nós vamos esperar que com essa denúncia, os irmãos, os pastores, os coordenadores, os presbíteros, tomem jeito e comecem a comprar água e servir o povo. Os senhores foram colocados aí para ser servos. Servos é para servir. Entendam isso de uma vez por todas. Tá bom, então vamos lá. A outra questão nossa, irmãos, que os irmãos lá da área 54 nos informaram, a outra informação que nos trouxeram é a seguinte: estão lá com a campanha de arrecadação de alimento para um tal de Projeto Samuel. Analisa. Vocês lembram que esse tal Projeto Samuel é o mesmo projeto que estava vendendo? Eles acompanhem o raciocínio, meu irmão. Acompanha. Se você, por favor, tem um pouquinho de inteligência, acompanha. Você pega o seu alimento, leva para esses homens, eles transformam isso em cestas básicas e depois vão vender dizendo que é para o Projeto Samuel. Vendendo cesta básica, os irmãos sabem que é isso. Vendendo cesta básica, nós temos o vídeo. Eu vou te mostrar aqui uma nota que nos enviaram para você ver a que situação chegou determinadas lideranças. Eu vou ler o que nos enviaram para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa. Isso que eu passo a ler para vocês está datado de 23/12 às 23 horas e 21 minutos. Presbítero Edivaldo, aviso importante. O coordenador Josué Nicolau avisa que as cestas básicas estão disponíveis na congregação em Peixinhos no seguinte horário: das 8 às 12 e das 14 às 18. Divulguem. 23/12 às 23 horas e 21 minutos, presbítero Edivaldo. Valor da cesta, R$40. Agora, meus amados, observa o que enviaram para o presbítero Giovanni. Eu vou colocar aqui para vocês verem agora. Observe que absurdo. A paz do Senhor, irmão Giovanni. Cada círculo de oração é pedido um item para ser doado pela comissão. Sardinha, açúcar, feijão e assim vai. Essas cestas básicas estão juntando esses itens e formando cestas básicas e vendendo o que foi doado por R$40. Então, não seria melhor cada irmão juntar ali na área 54, por exemplo, como em outra área, pegar os componentes, pegar os alimentos? Não seria mais inteligente? Os próprios irmãos, juntam 2, 3 ali, formam uma cesta básica, meu irmão. Vai lá na casa de um carente, entrega. Deus vai ficar muito feliz com essa atitude. Então, recolhe alimentos e cada setor, cada congregação ali tem de trazer açúcar, leite já pré-determinado. Doação não é isso, mas pode ser uma questão de organização, tá certo? Agora, e por que o presbítero está denunciando? Porque houve, na verdade, vendas de cestas básicas oriundas do Projeto Samuel. Isso é grave. Eu vou aqui liberar o áudio da pessoa que está pedindo. Irmãos, eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando esses homens mandarem vocês fazerem esse tipo de coisa, recusa, meu irmão, diz que não tem tempo. Deixa eles fazerem isso. Porque, acompanha, o pastor ganha geralmente um bom salário aqui da região metropolitana, exceto os do sertão. Mas esses pastores ganham um bom salário. Aí eu pergunto, o seu pastor, antes de fazer essa arrecadação, ele botou quanto do bolso dele? Se não botou, não vale a pena doar. Ele não tem exemplo para dar.
A igreja, enquanto instituição, colocou quanto dos cofres da igreja? Se não colocou, não vale a pena. A gente precisa ser exemplo. Quando eu preciso fazer uma cesta básica para dar a alguém e eu preciso que os irmãos me ajudem, eu primeiro dou o exemplo. Eu boto do meu bolso primeiro para depois pedir aos outros. É isso que o líder tem que entender. Então, se o seu líder manda você dar e ele não dá, pegue o seu dinheirinho, pega o dízimo, meus irmãos, pega o dízimo. A igreja aí não está... Esses homens aí deixam as pessoas passarem necessidade, privação. Então, faz o seguinte, tu pega teu dízimo e abençoa ele. Pega o teu dízimo e dá aos carentes. É bem melhor e mais rentável. O retorno é garantido porque você está dando a Deus. Você doar cestas básicas ou dar um certo valor a um pobre é melhor do que você dar a um determinado pastor, seja ele quem for, e saber que ele não presta conta e anda de boa vida. Carros dos melhores, casa das melhores, se é aluguel é uma casa mansão e assim por diante. Então, quem dá pobre empresta a Deus. Então é melhor emprestar a Deus, porque no tempo devido ele vai te devolver com juros e correção monetária. Que Deus abençoe. Agora escute o áudio que nós vamos colocar aqui. O que a irmã pede em cada área. Aguarda, por favor. Vamos juntos. Como aqui, né, já falamos, o presbítero já falou, o R5 feijão, Vileiro Moça macarrão, DD açúcar, o R4 Ibura óleo, Nova Betel bolacha, o R10 baixo farinha, caixa d'água farinha, margarina, Lagoa Encantada leite em pó, casa de farinha, fubá, e o R4 Ibura arroz e Betel, o R10 café. Eita glória! Entendeu? Você dá dízimo, dá oferta, e na hora que o povo precisa, eles ainda vão à tua porta, na igreja, buscarem alimento. Isso não pode acontecer. Se a igreja não atende às necessidades dos fiéis, é tudo menos igreja. Foi para isso que Deus criou a igreja. Foi para atender os necessitados. Olhemos o exemplo de Cristo, que veio para servir aqueles que mais precisavam. Muito obrigado. Não dê dízimo. Dar dízimo sem saber para onde está indo é simplesmente enriquecer aqueles que nada fizeram por merecer. Que Deus abençoe e muito obrigado.